Você está ouvindo Sociedade dos Vagalumes. Olá ouvintes, aqui quem fala é o Bruno Ribeiro, estudante de Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Hoje trago como pauta uma obra que acho indispensável em nosso repertório de leituras. Retratando um futuro distópico, intrigante e cheio de ficção científica, Admirável Mundo Novo, escrito por Aldous Huxley e publicado em 1932, traz à tona visões perturbadoras de um futuro imaginário. Agradeço a você que está aqui ouvindo esse podcast e ajudando esse projeto. Vamos ao episódio. A construção do ser é algo que nunca estará terminado por completo, pois o conjunto de experiências que obtemos ao longo da vida servirá de molde para a nossa personalidade e nosso modo de existir. Essas experiências podem ser tanto vivências individuais quanto leitura de livros de gêneros diversos. A leitura tem o poder de transportar os leitores para outras realidades, outras formas de ver o mundo e de idealizá-lo, tocando-os de tal maneira que acabam por fim incorporando um pouco de cada personagem em sua própria trajetória pessoal. Aldous Huxley, em seu romance Admirável Mundo Novo, conseguiu retratar uma civilização no mínimo intrigante, ao imaginar como seria o mundo no futuro. Embora grande parte da obra esteja retratando uma genial ficção, muito de sua trama assemelha-se com a sociedade atual, principalmente no que diz respeito à organização de castas que o livro apresenta. A intensidade dessa segregação no romance pode parecer muito maior do que a vivida na contemporaneidade, mas seu princípio é o mesmo, pois como mostra a obra, os alfas têm sua posição privilegiada quando comparada com os épsilons, pessoas que servem como base do trabalho pesado dessa sociedade. O livro mostra como são criados os seres humanos, que acontecem em centros de incubação enormes seguindo um modelo fordista de produção em massa, e não mais da maneira tradicional dos mamíferos. A ideia de esteiras e da mecanização, símbolo da era da modernização que teve início com Henry Ford e suas invenções, é cultuada como modelo dessa sociedade, visto que até a reprodução das pessoas passa a ser mecanizada. A segregação e a predestinação têm início no período de incubação, com a aplicação de diferentes tratamentos químicos e fisiológicos nos embriões em diferentes fases do desenvolvimento, mostrando assim como as castas começam a ser formadas, havendo diferenças físicas e intelectuais ao final. Além desses primeiros tratamentos, após a chamada decantação, que seria o nascimento, cada criança que pertence à sua respectiva casta vai ser condicionada de maneira que crie preferências e repulsas por certos tipos de atividades. A cultura é padronizada, e tudo que os une seria o culto ao consumo, como é ensinado pela hipnopédia, uma espécie de ensinamento por áudio durante o sono por longos períodos de tempo, gerando assim uma uniformização dos saberes dentro das castas. Ao menos no livro isso parece realmente funcionar. Tudo que é antigo é inapropriado, sendo assim desconhecido livros históricos como a Bíblia e outros livros, pois somente um novo pode ser adquirido, o que não está distante dos ideais capitalistas de nosso tempo. Outro ponto perturbador que o autor nos apresenta é que nessa obra distópica, que funciona com um governo mundial, todas as pessoas parecem estar felizes e satisfeitas com suas vidas. E quando algum inconveniente começa a ganhar espaço dentro das mentes dos indivíduos, há sempre o soma, uma espécie de droga sem efeitos colaterais, para deixar as pessoas novamente em estado de tranquilidade. Então, por que nos preocupamos enquanto lemos? Por que achamos que há algo de errado, mesmo sabendo que coisas como guerras, doenças, fome e até mesmo a velhice desapareceram? Esse romance consegue gerar em quem o lê várias sensações ao decorrer da trama, como por exemplo nas relações pessoais diferentes das que conhecemos na realidade. Coisas que para nós são absurdas ou mesmo estranhas de pensar, para aqueles personagens é normalidade pura, como a visão do sexo que passa a ser algo muito natural, tendo em vista que ainda é um grande tabu em muitas culturas de nosso tempo. Após essa leitura percebemos que existe dentro de nós uma parte de cada personagem, que se tornam latentes em diferentes situações de nossas vidas. A rebeldia contra o sistema, o culto aos costumes, a busca pelo prazer, o desejo de descobrir nossa própria identidade, todas as características que se encontram no decorrer do livro e ajudam a pensar a vida de forma diferente. Ele também mostra como são as misérias da sociedade e ajuda a percebê-las mesmo na realidade, pois esse romance, assim como outros, tem o poder de sacudir as certezas
e mostrar de forma mais clara a natureza da humanidade. A segregação existente, a inveja, a ganância, a falta de compreensão, a aceitação das diferenças. Estaríamos vivendo o admirável mundo novo? A sociedade global se encontra nesse estado, onde o culto ao consumo e o capitalismo exacerbado construíram um modelo de vida angustiante e depressivo, onde as coisas belas da vida estão perdendo valor e se tornando banais, assim como a vida levada pelas pessoas retratadas no romance de Huxley, uma humanidade doente e carente, embora alienada a esse respeito. Estou mais convencido de que a humanidade conduzirá seu futuro rumo ao cataclismo, com as atuais tendências do descontrole do consumo dos recursos naturais, da poluição, da crise ecológica global, das mudanças climáticas e da estupidez humana. Não acredito que chegaremos a uma sociedade futurística e maravilhosa, mas sim a um Armagedon antropológico. Com esse tom de pessimismo, termino esse episódio. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.